Eu peço que você, desde já, abra sua Bíblia no capítulo 8 de Romanos. E deixe aberta, que a gente já vai ler. Capítulo 8 do livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Você deve estar vendo aqui a parafernália, não se importe com esse monte de fio, a nossa mesa não deu suporte ao som e nós tivemos que fazer isso aí. Obrigado aos irmãos que estão cuidando para nós disso, pelo menos para a gente manter o nosso arquivo e abençoar outras pessoas. Mas, meus irmãos, na Idade Média, a igreja como um todo praticava muitas coisas que eram fora daquilo que nós entendemos pela Escritura que uma igreja deveria fazer. Os papéis da Igreja de Cristo estavam bastante alterados ao longo de muitos séculos. E aqui não vai nenhum juízo de valor, seria muito anacrônico nós querermos julgar pessoas de 500, 700 anos atrás, não é a nossa intenção. Mas tinha se tornado comum praticar algumas coisas bastante estranhas à definição de igreja que nós encontramos na Escritura. Naquela época, por exemplo, era possível as pessoas comprarem terrenos no céu. Hoje assim parece uma coisa estranha, né? Mas as pessoas vendiam terrenos no céu e tinha gente que comprava. Que nem hoje determinados crimes financeiros existem porque existe quem aceite aquilo ali. E claro que isso não era um crime, mas era uma distorção. Você também podia comprar o perdão de pecados e várias outras coisas. Eram práticas arraigadas no contexto de uma igreja que estava ali naquele tempo, e as pessoas que eventualmente quisessem lutar contra esse tipo de coisa ou se colocar contra, eram consideradas hereges e geralmente, comumente, eram condenadas por isso e muitas vezes eram também mortas por isso. Uma forte idolatria e um forte misticismo reinavam no Ocidente naquele tempo. Isso tinha invadido o ambiente da igreja e o povo sem alimento espiritual adequado era alvo de uma enorme gama de elementos idolátricos e místicos. Coisas de todo tipo aconteciam. As pessoas eram aprisionadas a crendices, era um ambiente bastante propício a isso. Superstições de toda forma faziam as pessoas serem alvos de manipulações as mais diversas que possamos imaginar hoje. Prestem atenção, porque depois vai haver um desdobramento disso, tá? Com esse cenário que eu estou falando para vocês, a igreja tinha se tornado um império de enormes proporções. A Europa praticamente era povoada por esse tipo de pensamento, porque isso tinha saído das paredes da igreja e tinha se tornado algo bastante portentoso na esfera política e na esfera geopolítica, social, econômica, enfim, isso estava em toda parte. Quando a Europa começa a ter colônias fora do continente europeu, por conta das navegações, isso também vai para outros lugares, isso se espalha por outras partes. Mas, junto a isso, havia um florescimento. A gente não pode olhar para a Idade Média e achar que simplesmente era um obscurantismo. Havia um florescimento. Pessoas, inclusive dentro dessa igreja, buscavam o florescimento das artes, da cultura, as letras. Havia uma retomada de muita coisa saudável que nós herdamos até hoje. Mesmo que não estivesse ao alcance de todos ainda, mas havia um reverdecimento desse tipo de questão. Agora, infelizmente, nós podemos trocar a expressão que eu usei, igreja medieval ou igreja da Idade Média,
por igreja evangélica pós-moderna. Eu falei para vocês que haveria um desdobramento, porque quase tudo aquilo que eu falei para vocês, de uma igreja estabelecida num cenário difícil, cenário sociopolítico, econômico, geopolítico muito complexo, muito difícil, é visto hoje, e eu não vou falar dos outros, eu vou falar da nossa cerca, naquilo que nós chamamos de igrejas evangélicas, nesse cenário pós-moderno. Aquilo que as pessoas lá da rua geralmente chamam apenas de igreja evangélica, e todos nós estamos ali dentro do mesmo, da mesma cesta, né? Também na Idade Média, quando nós olhamos para a igreja medieval, colocamos tudo na mesma cesta. Nós estamos afastados pelo tempo, e nós costumamos fazer isso, mas grandes servos de Deus povoaram a igreja medieval também, e nós bebemos da fonte deles até hoje. E também hoje, naquilo que a gente chama de igreja evangélica, há grandes servos de Deus. E eu estou falando da igreja evangélica hoje, porque é a nossa família da fé, e eu não quero falar de ninguém, quero falar de nós, porque é muito fácil apontar o dedo para os outros, né? Mas o dedinho que vai, a gente se esquece, tem aquela brincadeira, né? Todos os outros estão para cá, só um dedo para lá. Hoje, nessas igrejas também há muita superstição, também há muito misticismo, também se vende lugar no céu hoje. Estou falando de coisas que eu já li por aí, já vi em TV. Também se vende salvação hoje. Se vende lar no céu, se vende almofadinha ungida, água ungida, óleo ungido, tudo ungido. Você compra de tudo. E em que isso é diferente de um eventual obscurantismo sobre o qual nós vimos antes? Uma parte considerável de tudo isso, no entanto, seja na Idade Média ou seja nessas igrejas contemporâneas, pós-modernas, é a incerteza reinante quanto à salvação e a total incerteza quanto à filiação a Deus. A incerteza quanto à salvação e à filiação a Deus geram instabilidade e insegurança naqueles que estão num ambiente pretensamente cristão e que deveriam se firmar naquilo que a Escritura diz, mas que por não terem essas certezas se firmam em ofertas que são, pelo menos, instáveis, para a gente ser educado. Quando se transfere o testemunho do Espírito Santo para o testemunho ou de uma instituição ou de outras pessoas, a pessoa simplesmente não tem mais certeza de nada e ela se transforma ou se mantém numa pessoa volúvel, numa pessoa que é facilmente manipulada por aqueles que dirigem essas instituições. Obviamente não vou citar nenhum nome, mas nós temos que ter cuidado e ter a capacidade de nos autoavaliarmos o tempo todo, porque nós somos seres humanos e somos suscetíveis a qualquer uma dessas confusões. A Escritura é muito clara ao dizer que o testemunho do Espírito de Deus é o testemunho que é validado ao nosso coração, a fim de nós termos a confirmação da nossa filiação a Deus, e é isso que nos importa. Certa vez eu estava numa outra capital do Brasil e eu peguei um táxi para ir até o aeroporto, que eu vinha de volta para casa. Aí percebi a abertura com o motorista e comecei a falar com ele sobre as coisas da Bíblia, de Deus, e ele, muito animado porque percebeu que eu era cristão, começou a me contar lá as suas aventuras gospel, né? E ele falou com muito entusiasmo que quase sem querer ele foi parar numa excursão a Israel, ele foi parar lá em Israel, e lá ele se batizou, não sei qual o número dos seus batismos, mas lá ele aproveitou e se batizou de novo, que afinal de contas estava na beira do Rio Jordão, né? Por que não? Ele também me contou sem qualquer peso de consciência da sua situação naquele momento, né, de marasmo, quase nenhum comparecimento ao corpo de Cristo ou participação na comunhão. Ele também me disse que ia à igreja todo primeiro domingo,
porque era o dia da ceia, então de tempos em tempos ele ia, né, para participar da ceia, mas que ele não ia nos outros dias à igreja porque a música lá era muito alta e o culto demorava muito. Então por isso ele não ia ao culto, ele só ia, ele fazia um esforço grande, ele ia uma vez por mês para tomar ceia. E ele estava muito satisfeito, palavras dele, porque todo dia ele ouvia rádio evangélica. Ele não bebia, ele não fumava e, palavras dele, ele não fazia mal a ninguém. Então ele não bebia, não fumava, não fazia mal a ninguém, ouvia rádio evangélica e uma vez por mês à igreja. Crente padrão daquele tipo de comunidade que eu falei a vocês. E essa é a infeliz realidade de muita gente que crê que a salvação, que é interior, se justifica por nossos gestos, que são exteriores. E ele me disse que muitos precisam realmente ir à igreja, porque eram criminosos, eram ladrões, eram malfeitores, mas gente como ele não precisava ir à igreja, porque afinal de contas, se você ouvir a rádio evangélica todo dia, se você for uma vez por mês à igreja, se você não beber, não fumar e não fizer nada de mal, não tem problema nenhum. Dentro das igrejas, muita gente continua pensando desse jeito. Claramente, no entanto, aquele senhor que era muito educado, muito gentil, muito bem falante, ele confundia ir à igreja com ser filho de Deus. E essa é uma confusão comum nos nossos dias. Mas qual é a realidade disso? Agora sim, vamos ler Romanos 8. Eu vou ler dos versículos 14 a 17. O centro da nossa reflexão é o versículo 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoração, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Oremos. Senhor Deus, a Tua palavra teve um pequeno trecho lido e agora vai ser exposta aos nossos corações. Abre o nosso olhar espiritual e ajuda-nos a crescer de acordo com a Tua vontade nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, os filhos de Deus são guiados por Deus. Versículos 14 e 15. Paulo nos diz neste trecho que somente pessoas regeneradas são realmente consideradas filhos de Deus. E somente essas pessoas são guiadas pelo Espírito Santo. Aliás, o verbo guiar aqui é uma metáfora usada pelo apóstolo Paulo, uma metáfora na língua grega, que diz respeito a uma pessoa que precisa guiar um cego, que naquele momento precisa de ajuda, para que consiga chegar ao local que ele precisa em segurança. Isso tudo que eu falei foi traduzido por guiados, tá bom? É uma metáfora que ele usa para a gente entender que não é apenas o guiar, mas existe uma necessidade desse guiar por detrás de tudo. Então, sendo guiado, o verdadeiro cristão não tem razão para duvidar da sua salvação. Como aquelas pessoas que não têm certeza, que eu acabei de falar, o cristão não precisa ter dúvida quanto à sua salvação ou à sua filiação a Deus. Além disso, comumente, há pessoas que são impenitentes, que usurpam o título de cristão, tomam para si a titulação de serem cristãos sem o serem de verdade. A esses, tais, Calvino chama de hipócritas da fé, mas tem uma enorme capacidade de gerar confusão no meio cristão, porque eles estão entre nós, e a gente tem
uma fraseologia contemporânea que diz assim: não julga porque você não quer ser julgado, que é mais uma das inabilidades exegéticas que estão no povo de Deus hoje, porque Deus não manda você fazer isso. Deus manda você não julgar com o efeito da salvação, mas isso é conversa para um outro sermão nosso. Mas Deus fala assim: olha para a árvore e vê o fruto, porque pelo fruto você conhece que árvore é aquela. Se o fruto é de impenitência, aquela pessoa não é convertida. É simples desse jeito. A Escritura nos mostra claramente que Deus é um Deus que guia o seu povo, que conduz os seus filhos em segurança. Isso de Gênesis até Apocalipse nós vamos ver. E uma vez sendo filho de Deus, o cristão se rende ao Deus que guia os seus passos, de tal modo que isso é algo constante e permanente na sua vida, porque essa é a segurança que nós temos de que vamos chegar à eternidade com Deus. Uma coisa está atrelada à outra. Se a gente olhar depois com calma o Salmo 139, se você anota aí as referências que eu falo, anote mais essa. Salmo 139, ele começa com uma declaração que só pode ser feita por um verdadeiro filho de Deus, porque o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o salmo não deixa qualquer lapso que seja no meio do texto sem a direção do Senhor. E ao final, lá no finalzinho do texto, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração de alguém que de fato recebeu o testemunhar do Espírito Santo dizendo: você é filho de Deus. Então nós podemos ter a liberdade de dizer para o Senhor: sonda-me, vê se eu tenho algum pecado, vê se eu tenho alguma coisa errada em mim, me ajuda a me livrar disso e continua me guiando, Senhor, em segurança até a eternidade. Essa é uma oração lícita de qualquer filho de Deus. Ao longo do Salmo, esse salmista se expôs aos olhos de Deus, que tudo veem. Os olhos de Deus veem tudo, inclusive o que está dentro de nós. E o salmista se deixa ao inteiro dispor de Deus para que Deus faça com ele o que é necessário ser feito, para que Deus o teste em seus caminhos, porque afinal de contas ele confia na segurança do ser guiado por Deus. O salmista não quer as coisas contrárias a Deus, ele quer viver para Deus, e ele tem consciência que se seguir aquele caminho, ele será guardado por Deus e continuará na presença de Deus, não apenas naquele momento que ele pediu em oração isso ao Senhor, mas por toda a eternidade, porque o salmista também tem consciência de que o Deus que o guia é o Deus que existe desde a eternidade pretérita e jamais deixará de existir. Ele sabe quem é Deus. Por esse mesmo motivo é que os filhos de Deus não têm mais sobre si o espírito de escravidão. E Paulo trabalha aqui com um interessante contraste entre ser escravo e não conseguir adorar. Paulo coloca isso aqui. E se uma pessoa realmente adora a Deus, ela não é mais escrava do mundo. Se uma pessoa deixa de ser escrava do mundo, ela pode adorar a Deus, e ela consegue adorar a Deus. É claro que eu não estou falando só de cantar e tocar, estou falando de adoração no sentido amplo, né? Paulo, interessantemente, ele usa aqui, no versículo 15, para viver outra vez essa construção adverbial aqui que Paulo coloca, claramente faz um contraste entre a lei e a graça, porque aqui ele está totalmente referenciando o contraste entre lei e graça. Não há o que temer, nem da parte da carne, nem da parte da lei, porque Cristo nos libertou do pecado e nos isentou da lei. A única parte da lei que nos interessa, que foi mantido para nós, é a parte da expressão moral da lei, mas a expressão cívica e a expressão ritualística da lei, o Senhor cumpriu lá na cruz do Calvário. E a lei moral foi revestida pelo aspecto vicário de Cristo, e é por isso que nós a seguimos.
De modo objetivo, Paulo faz aqui uma alusão direta e coloca a adoração como um elemento interno que brota do nosso coração, brota do interior de cada um dos filhos de Deus, mas gera uma identificação externa. Aquilo que está dentro de nós, que o outro não pode ver e que é verdadeira adoração, é transformado num fruto externo da adoração ao Senhor. Não é a adoração interna que nós vemos no nosso irmão, mas é o fruto da adoração transportada para fora e transformada em frutos de verdadeira adoração ao Senhor. A verdadeira adoração põe de lado qualquer acusação de escravização ao pecado, à lei, à carne, ao inimigo, seja lá o que for. É bem verdade que no meio daquele contexto que eu falei para vocês, é possível nós termos pessoas que conseguem fingir bem um momento de adoração, mas aí já não é mais com a gente. Vamos fazer sempre uma análise daquilo que nós somos diante de Deus. Se cada um se analisar, ninguém precisa ficar assustado com o outro. Também são os filhos de Deus os únicos que recebem o testemunho de Deus. E agora estamos no versículo 16. O sentido de Paulo ao dizer que o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito que ele cita aqui nos versículos 13 e 14, quando está aqui o próprio Espírito, uma melhor tradução seria o mesmo Espírito. Quando ele testifica junto ao nosso Espírito, é que o Espírito Santo imprime o seu testemunho em nós, de que o nosso Espírito está realmente seguro na adoção de Deus em nosso favor, tornando-nos os seus filhos. É a esses a quem o Espírito, o mesmo Espírito de Deus, confirma no seu Espírito que são filhos de Deus, realmente filhos de Deus. A esses Deus guia e Deus guarda até a eternidade. A nossa mente natural não chegaria a essa conclusão e nós não teríamos coragem naturalmente de dizer: eu sou filho de Deus. Se a gente tem consciência da nossa vida, da nossa fragilidade, da nossa pecaminosidade, nós não teríamos coragem de dizer diante de Deus que nós somos filhos de Deus. Por causa disso é que o Espírito de Deus é quem vem dizer ao nosso espírito: você é filho de Deus. Você não tem mais que ter o medo natural de se achar, de entender, de perceber que é filho de Deus, porque eu sou Deus e eu estou dizendo que você é Deus. É isso que o Espírito Santo faz com o nosso espírito. E é por isso, porque Ele é quem fala ao nosso espírito, é Ele quem imprime isso individualmente, é por isso que não compete a nenhum de nós dizer quem é e quem não é. Comentando o início dessa perícope, lá no versículo 12, Santo Agostinho, no seu sermão 106, pregando contra a heresia pelagiana, a mesma que está por aí hoje, né, ou no seu modus operandi full ou em parte, né, o semi-pelagianismo. Ele comenta que o Senhor ajudou tanto a ele quanto a igreja, porque as coisas que pareciam difíceis demais foram desvendadas sabiamente pela exposição da palavra aos corações, e que isso não deixa nenhuma pergunta restante para perturbar a alma dos cristãos. Por outro lado, a alma ímpia odeia até mesmo a correta compreensão. Essa frase é dele, botei entre aspas. A alma ímpia odeia até mesmo a correta compreensão. E isso nos demonstra que uma pessoa que é impenitente, não é convertida ao Senhor, com a sua mente desordenada, sem capacidade para compreender aquilo que ela deveria compreender, ela não apenas não compreende, mas tem medo de compreender. Preste atenção nisso. A pessoa não compreende, tem medo de compreender, para que não seja levada obrigatoriamente a fazer aquilo que ela eventualmente venha a compreender. Deu para entender? Tá?
a pessoa não quer saber. Sabe aquele negócio que você fala assim, nem me fala porque eu não quero saber, porque se você souber você vai ter que fazer alguma coisa? É isso que Agostinho de Hipona diz. As pessoas não, as mentes sob o domínio do pecado, sequer querem conhecer, sequer querem compreender, porque no fundo tem medo que ao compreenderem a mensagem de Deus, elas sejam obrigadas a se submeter àquilo que acabaram de compreender. Então é melhor não compreender. Por essa razão, os incrédulos não podem apresentar bons frutos, boas obras, porque somente podem apresentá-los quem de fato for regenerado. Ao espírito desses, o Espírito Santo diz que são regenerados e que devem apresentar os frutos de adoração. Ou seja, aqueles que de fato, pela ação do Senhor, compreendem o chamado do Senhor, se dobram diante da palavra do Senhor, a esses o Espírito diz: vocês são meus. O Espírito Santo testifica junto ao seu próprio Espírito, e uma vez que compreenderam o que é andar com Deus, eles precisam apresentar os seus frutos, frutos de vida diante de Deus, frutos de adoração ao Deus que é Pai. Até aqui está tudo bem? E também, meus irmãos, somente os filhos de Deus é que são habilitados a receber a herança de Deus. Versículo 17. Anteriormente, nos versos 15 e 16, Paulo levanta a questão da adoção. E somente por causa dessa adoção é que nós podemos ser filhos. Filhos, herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. São expressões que Paulo usa aqui. E ele provavelmente tinha duas naturezas de adoção em mente. A adoção greco-romana, ele está vivendo no Império Romano, e isso era normal. Havia uma adoção simples, objetiva, com um problema de ordem moral, ético pelo menos. É que as adoções naquele tempo não eram por bondade. As pessoas não adotavam, puxa, coitado, ficou sem pai, é órfão, vou adotar. Não, não era por isso. Era por egocentrismo, na maioria das vezes. Por que isso? Porque as pessoas adotavam alguém para que os seus bens, os seus títulos, a sua influência política não se perdesse com a sua morte. Ele não tinha filhos, ou se tinha, eram filhos desregrados, ele adotava alguém para seguir com a sua carreira, vamos dizer assim. E tinha um outro problema: mulheres não eram juridicamente adotadas na Roma antiga, nem na Grécia antiga. Só homens. E por que só homens? Porque havia uma segunda intenção na adoção, que era perpetuar as questões jurídicas, sociais, econômicas do pai adotivo, da família adotiva. Mulheres não podiam ser adotadas? Podiam, mas ficavam à margem desses princípios jurídicos da adoção, tanto na Grécia quanto na Roma antiga. Mas Paulo também podia estar pensando num segundo modelo de adoção, ou quem sabe nos dois, porque no Antigo Testamento não há o princípio da adoção. Não existe uma só palavra no Antigo Testamento que nos remeta à adoção, porque havia outras leis entre os hebreus que facultavam o cuidado a quem precisasse. Então não havia, olha, se você descobrir um órfão, adote. Não, mas se você souber quem é órfão, cuide dele. Isso era uma ordem nacional, a fim de que todos os desvalidos, inclusive os órfãos, fossem cuidados, mas não necessariamente adotados. No entanto, Mardoqueu ou Mordecai, depende da sua Bíblia, não foi quem cuidou da sua prima Esther? Ele educou Esther desde criança. Isso não é uma espécie de adoção? Quando você olha para a filha do faraó, que descobre uma criancinha boiando num cestinho, ela não pega e leva para o seu palácio e cuida dele? Isso não é uma espécie de adoção? O Antigo Testamento tem a essência da adoção, mas não tem a jurisprudência da adoção.
2 Coríntios 6, 17 e 18 diz assim, o próprio Paulo falando: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Lá em Isaías 43, se não me falha a memória, não estou com essa referência anotada, mas eu acho que é o capítulo 43. O profeta também fala a respeito de o Senhor tornar-se pai e ter filhos e filhas. Tanto essa passagem de Isaías, quanto essa passagem de 2 Coríntios, dizem claramente que o Senhor é pai de filhos e filhas que Ele adota e dos quais se torna pai, numa distinção muito clara daquilo que Paulo fazia dos conceitos greco-romanos. Então é muito provável que Paulo tenha falado isso aqui, pegando para si, naquele discurso que ele registrava à igreja de Roma, os princípios jurídicos e legais do Império Romano, mas a essência pela qual Deus queria que as pessoas recebessem os cuidados necessários, não apenas para a sobrevida, mas para o amor mesmo. Aqui em Romanos 4,14 nós lemos: pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. E Paulo, alguns capítulos antes, já estava preparando para dizer isso que ele disse aqui. Agora, o Senhor fará para si herdeiros, herdeiros não apenas de entre os hebreus, mas herdeiros que venham de toda a língua, tribo, raça, nação, bastando para ser herdeiros que o Espírito de Deus testifique no coração daqueles que são seus filhos, e eles haverão de se tornar herdeiros, co-herdeiros com o Filho, e isso os fará entrar pela eternidade de glória. Somente aí nós podemos entender corretamente a questão da nossa herança. O apóstolo nos lembra que é aos filhos que uma herança é naturalmente deixada. Então, quando Deus nos adotou e nos acolheu plenamente como seus filhos, Ele também providenciou uma herança para nós. E Paulo nos ajuda a entender que tipo de herança Deus, o Pai, preparou para nós. Deus destinou aos seus filhos. É uma herança eterna, não corruptível, porque isso segue as características do próprio Deus que é Pai. Ele não ia, sendo perfeito, santo, eterno, incorruptível, nos dar uma herança que não fosse como Ele próprio, porque isso parte dele. Deus nos fez compartilhar da mesma alegria de seu Filho unigênito e por isso nos tornou co-herdeiros, ao lado de quem também nós participaremos de sua glória, o que fica ainda mais claro quando nós lemos capítulo 8, lá no versículo 29, versículo 30, quando diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, prestem atenção, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, que é a mesma linha de pensamento do finalzinho do versículo 17, quando ele fala que se nós sofremos com Cristo, nós também seremos glorificados com Cristo. Isso é muito amplo. Isso é amplo a tal ponto que no encerramento daquela perícope, na parte B do versículo 17, nós recebemos a informação de Paulo, parece até que ele fala isso do nada ali, né? Ele está falando ali de ser herdeiro, co-herdeiro e tal, de repente é como se ele parasse e ele fala assim: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Parece que está deslocado isso aqui, né? Mas não está não. Além de ser texto inspirado pelo Senhor, Paulo sabia escrever direito. Isso é tão amplo que nós podemos
até mesmo sofrer por causa da nossa união mística com Cristo, mas ainda assim isso nos conduzirá à glória com Ele próprio, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Nem todos os cristãos serão presos e torturados, porque às vezes quando a gente pensa em sofrer com Cristo, a gente só pensa na igreja sofredora, pensa nos mártires dos primeiros séculos. Nem todo cristão vai ser torturado, preso, perder os direitos civis. Nem todo cristão vai ser morto publicamente porque professa a sua fé em Cristo. Mas todos os cristãos estão sujeitos, sim, até num país como o nosso, que nos oferece juridicamente liberdade religiosa, mas estamos sujeitos, sim, a perder o emprego porque não queremos fazer um trabalho, digamos, desnecessário no dia do Senhor. Se você argumentar com seu gerente, com seu chefe, não é de fato necessário eu estar aqui no domingo, eu não posso fazer isso na segunda-feira, talvez você seja posto na prateleira e daqui a pouco seja demitido. Não estou falando dos trabalhos essenciais, não estou falando dos policiais, não estou falando dos médicos, dos enfermeiros, não estou falando desse tipo de atividade que a gente sabe que precisa prestar auxílio à população 24 horas por dia, 7 dias por semana. Alguns cristãos podem sim perder a sua oportunidade de empreendimento e de recursos financeiros porque se negam, por exemplo, a participar de negócios escusos. Eu não quero sonegar, eu não quero fazer essa caixa 8, que é 2 a 3 a 4, já existe, eu não quero fazer a caixa 8. E pode ser que perca seu emprego, sob outras justificativas. Claro, o sujeito não vai botar lá, né, demitido por justa causa, não quis se corromper, ele não vai botar isso lá. É possível que cristãos hoje sejam postos de escanteio e até percam bolsas e outras coisas, se, por exemplo, numa sala de aula, se mantiverem firmes na sua fé. Depende da instituição, depende da motivação. Mas é confortador saber que todos aqueles que participam em alguma medida do sofrimento de Cristo, ao final de tudo vão ouvir dos lábios do próprio Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Somente aqueles que receberam o testemunho do Espírito, no seu Espírito, somente aqueles cuja libertação da escravidão, das coisas do mundo, do pecado e do inimigo, sendo livres em Cristo, e por isso conseguem adorar a Deus, somente esses vão ouvir uma sentença dessa natureza. Está lá em Mateus 25, 21. Amém, meus irmãos? Vamos aplicar. Se você é realmente filho de Deus, preste atenção, eu não estou falando quem é e quem não é, é para você sondar o seu coração. Sonda-me, ó Deus, vê se em mim algum caminho mau. É a oração que temos que fazer. Se você é realmente filho de Deus, você precisa agir como filho de Deus. Na filiação ao Senhor, não existe lugar para esquizofrenia espiritual. Você não pode ser filho de Deus no domingo à noite e ser uma outra coisa na segunda-feira, quando você bate o ponto do seu trabalho. Aliás, tem gente que já muda, já se transmuta no domingo indo para casa, né? Já é uma metamorfose. O sujeito, quando chega em casa, já é outra coisa. Mas eu não tenho nada com isso. Eu sei que eu estou cuidando da minha vida para ouvir do Senhor um dia: olha, ô Joel, eu te coloquei sobre o pouco, agora eu vou te colocar sobre o muito. Seja bem-vindo às alegrias do teu Senhor. Entra aí. Eu estou me cuidando para isso. E o meu convite é que cada um se cuide também para isso. Você precisa diuturnamente voltar, para que isso aconteça, voltar à centralidade do pensamento, das relações entre pai e filho.
Não as relações de pai e filho que nós temos visto na era hipermoderna em que nós estamos, porque elas foram esvaziadas propositadamente. E a gente está tratando disso esse ano inteiro na nossa EBD. Segunda aplicação: se você tem se comportado como um filho falso, ou seja, como um filho pródigo, né, que resolve fazer, mas é filho. Filho pródigo não deixou de ser filho, lembram disso? Ele foi, e ele lá consertou a sua cabeça e voltou e consertou também o registro da sua filiação. Mas se você tem se comportado dessa maneira, sinto dizer que nesse momento em que você está longe comendo comida de porcos, você não tem nenhuma herança garantida. A herança está sub judice. Doutor, está tudo bem? Os doutores aí presentes? Aquilo está penhorado em algum lugar, está guardado judicialmente, resguardado pela justiça divina, mas na sua mão não vai bater não. O pai somente tem compromisso com os seus filhos, e os seus filhos fiéis, os filhos limpos, que não estão misturados com as bolotas dos porcos. Ih, pastor, coisa dura, né? Vai ler a parábola que você vai ver que é muito mais dura do que isso. Então, se você está encaixado nisso, é hora de você voltar. Pega o caminho de volta. Já vem pensando, quando eu chegar diante do meu pai, vou pedir perdão a ele. E vou pedir para ser um funcionário dele, vou pedir para ser um empregado. É melhor ser empregado do meu pai do que continuar comendo comida de porco. Essa foi a tese daquele jovem. E ele voltou e o pai deu um emprego, um subemprego a ele, foi isso? Não, o pai o abraçou, deu anel novo, fez festa, e é isso que Deus vai fazer com todo aquele seu filho, sendo filho, que está sujo, mas que vai voltar e se limpar diante de Deus. Amém? Essa foi a segunda aplicação. Esse silêncio todo é concordante, né? Terceira aplicação, são apenas 4 hoje. Se nesta noite você percebeu que está sendo chamado pelo Espírito por causa da palavra que é pregada, a palavra de Deus fez efeito no seu coração, lembrem-se do pensamento que eu falei para vocês de Agostinho de Hipona. Então entenda para o seu próprio bem que é hora de você reconhecer esse chamado e aceitar. Aceitar que você está sendo chamado. E agora eu falo como nossos irmãos pentecostais: se você não vier pelo amor, depois Deus traz você pela dor, desde que você tenha sido escolhido pelo Senhor para ser seu filho. E no fundo, é lucro, mesmo chegando pela dor. Mas eu espero que você venha antes. O pai continua chamando, e uma vez que ele chama, ele próprio tem liberdade de dar testemunho depois e dizer: fulano é meu filho. O espírito do fulano, eu estou testemunhando no seu espírito, você é meu filho. Se você não tem essa convicção, se você não percebe Deus falando isso ao seu coração, é hora de você pensar seriamente no que é a sua vida com Deus. Último, se nós compreendemos o Evangelho, necessariamente nós compreendemos as obrigações decorrentes do Evangelho. Não existe um cristão de verdade que não consegue entender que ele tem obrigações para com Deus e para com o corpo de Cristo. Cristão leniente não é cristão. Nós somos operosos, precisamos ser. A reconciliação com Deus nos traz paz, mas isso também nos traz a obrigação de agirmos como quem realmente foi liberto da escravidão, como quem realmente entende que é guiado pelo Espírito Santo, guiado em segurança, guiado até a eternidade em total segurança. Amém? E eu encerro lendo o primeiro versículo desse capítulo, porque Paulo escreve esses 39 versículos para explicar por que ele escreveu esse primeiro versículo. Agora, pois,
já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo escreveu 38 versículos para explicar esse primeiro. Se você entendeu parte do sermão de hoje, para você, se você se encaixa, se o Espírito Santo testifica no seu espírito, se você tem frutos de louvor e de adoração, se você tem aquilo que foi falado hoje, não há mais condenação, porque você está em Cristo Jesus. Amém? Poucos segundos de silêncio e eu vou orar com vocês. Vamos inclinar nossa fronte. Senhor Deus, a Tua palavra é viva, é penetrante, Teu Espírito está entre nós, como estava lá na igreja de Roma, perto da metade, passando um pouquinho da metade do primeiro século. E hoje nós clamamos ao mesmo Deus e queremos poder dizer ao mesmo Deus que Paulo falava: Abba, Pai. E queremos poder dizer que temos confiança plena da percepção do testemunho do Espírito de Deus em nosso próprio espírito. Dá-nos, ó Deus, a condição de sermos de fato filhos que dão frutos e frutos da filiação ao Senhor. E que isso seja para a glória do Teu próprio nome. E guia-nos até a eternidade com o Senhor. A minha oração, Senhor, é que não saia ninguém daqui nesta noite sem ter o compromisso com Cristo, seja inicial, seja renovado, mas que não saia ninguém daqui nesta noite sem o compromisso real com Cristo. Eu te peço isso, no nome santo e precioso de Cristo, o nosso irmão mais velho, com quem nós somos co-herdeiros diante do Pai. Amém.